Profeta, em nome de Jesus, todas as pessoas que entraram, as que vão entrar e as que vão assistir essa aula depois, que o Senhor venha falar tremendamente através da vida deste jovem, em nome de Jesus. Amém. Profeta, fica à vontade em nosso meio, viu? Deus abençoa. Obrigado. Queria saudar todo mundo aí com a paz do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Ana? Obrigado pelo carinho de sempre aí. E hoje eu trouxe uma palavra, como a Ana teve me falado na semana passada, para que a gente falasse sobre adoração. Na verdade, na hora que ela estava orando, né, você falou que o profeta ele vem para trazer as boas novas. E um dos entendimentos que eu tenho relacionado à adoração é justamente esse, que na verdade nós temos que ter uma vida de adoração, porque nós, né, fomos partir daqui para o céu, nós vamos viver em adoração 24 horas por dia. Assim como os anjos estão lá uma hora dessa, né, cantando santo, 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 nós estaremos juntos nesse coral também. Então eu queria convidar vocês, eu não sei qual que é a métrica dessa aula que vocês utilizam aí, mas eu queria convidar alguns de vocês para participarem também, né, fazendo a leitura da palavra, para que a gente não fique numa mesma metodologia de um culto, vamos dizer assim, que só eu vou falar. Então, eu queria que algum de vocês pudessem abrir para a gente em João, capítulo 4, para ler o verso 21 até o 24. Quem puder fazer esse favor aí. Eu havia falado com você, né, Ana, que eu enviei o convite para 2 discípulos nossos lá da igreja, que é o Silas e o Pedro. Eles estão na sala aí também, queria mandar um abraço para eles. Na verdade, o Pedro não está conectado ainda não, mas o Silas já está aí já. Quem puder abrir o microfone aí para poder fazer a leitura, se você quiser me ajudar, Ana. Ana, se você quiser fazer a leitura, então eu vou pedir o Silas, que o Silas está ligado aí. O Silas, abre para a gente aí, por favor. João capítulo 4. Isso, João 4, 21. Isso, 21 ou 24, por favor. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas para vocês aí, e uma delas é: por que você adora a Deus? Não precisa responder não, só queria que vocês refletissem sobre essas perguntas. E se vocês sabem também qual que é o propósito da adoração, né? Para a gente responder essas perguntas, primeiramente, a gente tem que saber o que é adoração, né? Porque muitos de nós falamos, nós adoramos a Deus, mas, na verdade, muitos de nós não sabemos nem o que é a verdadeira adoração, né? O qual é o verdadeiro significado de adorar. Então, vamos dizer que a adoração ela está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina. Porque hoje nós vivemos em um mundo que nós somos bombardeados o tempo inteiro, né, com muitas informações, muitas propostas, Instagram, WhatsApp, televisão. E muitos de nós deixamos, às vezes, de ter a comunhão com o nosso Senhor, de ter a comunhão com o Espírito Santo e de ter um tempo com o nosso Pai, de ir ao monte, de fazer uma consagração, um jejum, alguma coisa assim, porque as coisas do dia a dia, muitas das vezes, nos impedem de fazer isso. Então, quando fala-se de adoração, nós começamos a entender que a adoração não é simplesmente ir a um culto num domingo de manhã, ir a um culto num domingo à noite, numa terça-feira, né, num culto de libertação. Isso não é adoração a Deus, isso faz parte. Então, nós temos que saber que muitos de nós
gostamos, às vezes, mais de estar com os nossos amigos do que estarmos fazendo uma oração, do que estarmos fazendo um jejum, às vezes, ou estar fazendo um momento de comunhão com os irmãos. E esse é um dos motivos que muitos de nós não sabemos adorar verdadeiramente. Porque a nossa vida ela tem que resplandecer a glória de Deus através das nossas vidas. E muitos de nós ficamos, né, nessa vibe aí, de achar que é só ir no culto, de achar que é só participar de um congresso. E muitos de nós também passamos por isso, né? Nós vamos num congresso e às vezes a gente fica cheio até a tampa, aquela coisa, né, vibrando e tudo. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias e parece que o balão vai acabando, né? O gás dele. Por quê? Porque nós não conseguimos, muitas das vezes, manter essa vida de adoração. Porque, na verdade, isso seria uma adoração rasa, uma adoração superficial. Então, quando nós fomos chamados para adorar ao Senhor, nós temos que entender que nós somos seres criados à imagem e semelhança, conforme está escrito em Gênesis 1:26. E nós fomos criados como seres para que nós sejamos sempre adoradores. Não sei se vocês já perceberam isso, mas tem uma pessoa que está hoje numa ilha deserta no meio da, sei lá, no meio da Ásia. E essa pessoa, ela tem uma necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Por quê? Porque isso faz parte da essência do ser humano. Essa adoração. Eu brinco muito, né, quando falamos de adoração da essência do ser humano, que tem aquele filme que o Tom Hanks, ele tem o Sr. Wilson, né, que é aquela bola de vôlei, e eles adoram a bola de vôlei. Começa a adorar e ele começa a conversar. Por quê? Porque isso faz parte da essência do ser humano. Hoje, não sei se vocês têm essa informação também, mas a Índia tem milhares e milhares e milhares e milhares de deuses. E os deuses deles são com D minúsculo. Lá uma vaca é um deus, um elefante é um deus, uma barata, uma lagartixa, vai saber. Tudo deles é Deus. Tamanha necessidade que eles têm de adorar alguém ou alguma coisa. Então, isso faz parte da essência do homem. Quando nós fomos criados como seres espirituais, e isso faz parte do nosso espírito. Então, conforme o Silas leu aí, quando fala-se que Deus é espírito, e ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós falamos nessa parte em espírito e em verdade, nós saímos de uma esfera superficial, de uma esfera natural, para a gente poder ir para uma esfera maior. E muitos de nós também, na maioria das vezes, a gente fala, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para a igreja. Eu estou cansado, eu não vou ler a Bíblia. Eu estou cansado, hoje eu não vou orar. E esse é um problema que nós temos que estar sempre olhando. Por quê? Porque se nós estamos na Terra, estamos com a nossa vida e falamos, né, levantamos a mão e falamos, eu te rendo graça, Senhor, minha vida é sua, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor pode fazer tudo, a casa é sua, né, pode entrar, mas na hora que é para a gente demonstrar um pouco dessa adoração da nossa vida, a gente trava. Então, isso é um grande problema da nossa vida. Por quê? Porque muitos de nós não estamos preparados para ter uma verdadeira adoração enquanto estivermos aqui na Terra, mas quando a gente estiver no céu. Então, hoje, essa palavra ela é justamente para que você possa cravar dentro do seu coração. Será que você tem sido um adorador verdadeiro? Será que você tem sido um adorador que adora em espírito e em verdade? Então, nós temos que começar a entender o que é a essência da adoração. Tem uma música do David Keelan que fala, né? Estou voltando à essência. É a essência da adoração. E ele fala, a essência és tu, Jesus. Então, quando a gente consegue entender o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, a gente fala assim, cara, não existe nada que pode se comparar a isso. E aí, quando a gente consegue entender isso e começa a analisar as coisas que Jesus tem feito nas nossas vidas, porque eu digo que livramento nós temos todos os dias. Todos os dias. Mas, na maioria das vezes, por estarmos muito atribulados,
e não termos esse momento de agradecimento, de adoração, que agradecimento também é uma forma de adorar, nós não conseguimos perceber tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, isso é muito complicado, porque quando nós não temos um coração grato, nós não vamos viver a plenitude de Deus na Terra. Então, nós temos que entender, porque tem muitos de nós, eu até dei uma palavra esses dias na célula e no grupo de jovens lá da igreja, falando sobre gratidão, que muitos de nós, na maioria das vezes, vivemos reclamando por aquilo que, às vezes, nós não temos no momento. E, com isso, nós invalidamos tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Ou, às vezes, até que alguma pessoa fez na nossa vida. Então, essa gratidão no coração, ela é uma coisa que vai determinar até a forma com que você adora ao Senhor. Porque se você não tem um coração grato com as pessoas, você não vai ter um coração grato com aquilo que Deus fez para você. E com isso, na maioria das vezes, nós estamos anulando aquilo que Ele vai poder fazer. Então, nós temos que buscar a cada dia mais saber que, quando nós estamos buscando a adoração, nós temos que colocar tudo de lado, todas as coisas de lado. E aí nós temos que verdadeiramente nos prostrar e nos entregar. Só que, na verdade, nós estamos falando de uma forma visual, né? Mas não precisamos verdadeiramente ficar dessa forma o dia inteiro. Mas eu falo que quem tem uma vida de adoração é grato por tudo aquilo que Deus faz e Deus está fazendo. Às vezes você está no ônibus, às vezes você está andando, às vezes você está com um amigo, um irmão que às vezes não conhece a Jesus. Isso é uma forma de você estar adorando ao Senhor também, porque você está falando daquele que é o início e o fim, o alfa e o ômega, daquele que tudo pode. Então você está adorando a Ele, você está contemplando as maravilhas que Ele é. Que na verdade, eu falo, né, quando fala que Deus não existe, eu falo que Deus não existe. Aí você fala, pô, Cleandro, você é louco de falar uma coisa dessa. Deus não existe. Ele é. Só existe aquilo que foi criado. E ele é o dono da criatura. Ele é o autor da criação. Então, quando eu falo que Deus não existe, eu falo que Ele é. Ele é acima disso. Porque nós existimos. A luz existiu, a terra, as estrelas. Só que Ele não, Ele é. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, Ele sempre é, sempre será. Eu sou, eu sou. Então, quando nós estamos contemplando a majestade, nós estamos adorando também. Então, eu falo que tudo que nós fizermos nessa terra relacionado a isso, muito pouco se for comparado àquilo que Ele tem para nós. Hoje eu até perdi 2 tios avós, né? Uma tia e um tio avô. Eles faleceram de Covid. E aí a minha mãe me ligou para dar notícia e falou, toma muito cuidado e tudo. Eu falei assim, mãe, fica tranquila, porque minha vida tem dono. E se ele quiser me levar hoje, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou morar no céu. Então, eu falo, vai acabar o boleto, né, os problemas aqui, porque quem entende, quem tem essa real revelação para onde nós iremos, não está preocupado com o que está acontecendo aqui. Então, eu digo que essa época agora de Covid, essa época de pandemia, foi bom para revelar aquilo que estava no coração das pessoas. Então, conforme a palavra mesmo fala, né, aquele que está limpo se tornará mais limpo, aquele que está sujo vai se sujar ainda mais. Então, nós começamos a discernir o tempo que cada pessoa está vivendo, como que a pessoa está vivendo. E muitos de nós continuamos, porque eu falo o seguinte, aquele que não parou, né, igual eu conheço a Ana, né, eu caminho com a pastora Ana, então eu sei que ela não parou. E aí eu falo que Deus continuou abençoando a gente, porque a gente não parou. E tem muitas pessoas que pararam. E essas pessoas que pararam, a partir do que elas pararam, elas começaram a lamentar, elas começaram a murmurar. E, consequentemente, quando você começa a lamentar, a murmurar, a reclamar, quer dizer, reclamação é você clamar de novo. Então, você está reclamando, você está reclamando, você está reclamando. Quer dizer, uma pessoa que fala, minha vida é ruim, minha vida é ruim, minha vida é ruim, como que a vida dessa pessoa vai se tornar? Não tem jeito de ser boa, né? Se ela já está declarando a palavra para a vida dela que vai ser uma coisa ruim, é o que ela vai colher. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher, então é mais ou menos isso mesmo, até em cima daquilo que você fala. Então, nós temos que saber que, quando nós estamos nesse momento de adoração, a gente tem, de fato, que colocar tudo
tudo para o lado. Fala assim, cara, eu vou esquecer meus problemas, vou esquecer meus boletos, vou esquecer minhas preocupações, e aí nós vamos falar assim, agora de fato eu vou adorar. Quando nós falamos e se entramos de fato na presença, né, que é quando a gente entra nos átrios, está escrito em Salmo 100, versículo 4, entrai pelas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Quando fala-se em átrios, fala-se de um momento de presença, de intimidade. E com louvor, quer dizer, com gratidão, com alegria, com louvor. E aí nós entendemos que, independente de todos os problemas que nós estivermos passando, nós ainda assim entramos pela porta dele com gratidão e em seus átrios, ou seja, eu passei pela porta porque a gratidão abriu a porta e eu entrei na presença dele, que são nos átrios, com louvor. Então isso é muito forte, né? Porque quando a gente traz a revelação do que é isso, você fala, poxa vida, se eu estou entrando na porta, é porque a gratidão abriu as portas. Porque aquela história, se eu faço alguma coisa para a pastora Ana e ela não gosta, ela não vai querer nem olhar na minha cara. Então, nós temos que saber isso também. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, quem não tem um coração grato em tudo aquilo que Deus fez e faz, vai entrar na presença dele. Pode até achar que vai, mas não vai entrar na plenitude dela. Tem um outro versículo que fala em Salmos 29, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então, esse é um ponto muito importante, que é o ponto da santidade. E aí nós viramos e falamos assim, pô, Cleandro, mas o que é santidade? Santidade não é simplesmente você virar e falar assim, eu não vou beber, eu não vou usar droga, eu não vou fazer isso, não. Santidade é muito além disso, porque a palavra santidade ela tem relação com, né, separados, santos, porque eu sou santo. Jesus é o maior exemplo de santidade. E, no entanto, essa santidade é o que trouxe autoridade para ele. Então, muitos de nós gostamos muito de falar, né? Eu quero ter autoridade no mundo espiritual. E, na maioria das vezes, não tem autoridade nem na própria vida. Por quê? Porque não sabe quais são as chaves que abrem essas portas. Então, a santidade é uma outra chave muito importante para que nós possamos chegar à plenitude da adoração. Em Salmos 95, versículo 6, fala, vinde, adoremos e prostremo-nos. Não sei se vocês conseguem fazer essa luz, né, de quando fala assim, né, que eu vou adorar, que nós levantamos as nossas mãos, seria mais ou menos com aquilo, né, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, ou seja, quando existe um desenho, né, então às vezes quando a pessoa vai te assaltar, se é um assalto, a pessoa já levanta as mãos, ou seja, você foi rendido, você não tem como movimentar, como tem mais nenhuma ação, né? Teoricamente não, né? Mas existem umas artes marciais aí que a turma ainda embola o caboclo. Mas eu falo que isso é uma forma de você estar prostrando, entregando e falando assim, toma minha vida, Senhor. Minha vida é sua, eu te pertenço. Então, a nossa vida de adoração ela tem que ser simplesmente vivida e não somente falada. Porque quando fala-se, né? Eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Quando quem fala muito é porque faz pouco. Eu sinto isso com os meninos, que a verdade ela nunca vai precisar de defesa, né? E aquele que faz, ele não precisa falar, porque os seus atos, os seus gestos vão demonstrar. Então, isso é uma coisa muito top, se a gente parar e falar assim, cara, porque tem muita gente que gosta de mostrar que é adorador, que é, né? Assim como os fariseus, né? Porque aí nós podemos fazer uma analogia aos fariseus, que oram em pé nos templos para mostrar que é muito crente, que eu sou o Espírito Santo Júnior, que eu sou o cara que faz e acontece. Mas aí sai daquela cena, daquele cenário ali, e como que está a vida dentro de casa? E como que está a vida com o marido, com a esposa, com o filho, com os pais, com os amigos? Porque muitas das vezes nós somos hipócritas a ponto de falar isso, mas a gente não vive o que a gente está falando. Então é muito complicado, porque nós temos visto hoje, as pessoas elas têm muita informação, mas têm pouco conhecimento.
Então, em Atos 17, 28, nós vamos ler aqui, mas é o seguinte: adoração é atribuir a honra a alguém que é digno. Ou seja, nós que somos imagem e semelhança do nosso Senhor, nós temos que atribuir a Ele. Então, quer dizer, em Atos 17, 28, fala assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu vou ler Hebreus, capítulo 1, mas essa citação é de um poeta que chamava Aratus, que ele é da época de Paulo, da terra natal de Paulo. E ele fala isso porque ele teve essa revelação. Mas em Hebreus, fala o seguinte, Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Isso é muito forte, gente, porque também fez o mundo. Porque, no princípio, ele era o Verbo. E, através do Verbo, todas as coisas foram feitas. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aí nós vamos parar e vamos falar assim, peraí, se em Gênesis 1, 26 fala que nós somos imagem, semelhança de Deus, e se em Hebreus fala que ele foi o resplendor da glória, então quer dizer, nós temos uma parcela disso também. Então, como não adorar a Deus, a um Deus que é tão maravilhoso, tão misericordioso? Então, é isso nós temos que parar e raciocinar sempre, todos os dias, falar assim, será, Senhor, sonda meu coração, veja no meu coração se tem alguma coisa que eu estou fazendo que não te agrada, se tem alguma coisa que eu estou fazendo que, de fato, não está de acordo com a tua vontade, porque Deus começa a sondar. E o Espírito Santo é o único que vai convencer de todo pecado, todo juízo, né? E eu falo que até é uma forma de adoração também o irmãozinho, às vezes, não apontar a falha do outro. Porque muitos de nós gostamos de mostrar e falar assim, você está errado por causa disso, por causa daquilo. Você que Deus te deu uma palavra e você chega lá e exorta em amor. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios, né? Que aquele que recebe uma exortação em amor é porque ele quer crescer. Então, ele é sábio. Então, seria mais ou menos isso. Mas muitos de nós gostamos muito de falar dos irmãos, de apontar o dedo. Sendo que, na maioria das vezes, nós estamos tirando a trave dos nossos olhos. Então, tem uma frase, um verso de Robert Rayburn, que ele fala o seguinte, sobre a adoração cristã. A atividade da nova vida de um crente, na qual, reconhecendo a plenitude da divindade como revelada na pessoa de Jesus Cristo e seus poderosos atos redentores, busca, pelo poder do Espírito Santo, prestar ao Deus vivo a glória, honra e submissão que lhe é devida. Então, quando fala-se de adoração, nós sempre vamos ter alusão à glória, honra e submissão a Deus. Então, quando fala-se em submissão a Deus, nós temos que começar a refletir também, porque será que nossa vida ela tem refletido isso? Será que nós temos, de fato, dado a Deus a devida glória e a devida honra de tudo aquilo que nós estamos vivendo? Porque quando nós começamos a discernir tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Ele proporciona para a gente, na maioria das vezes, se for um problema, a gente começa a murmurar e a reclamar. Eu entendi uma chave que Deus me deu, que eu falo o seguinte, eu amo o problema. Aí você vira e fala assim, pô, Cleandro, você é maluco mesmo. Você ama problema? Sim, eu amo problema. Por que eu amo problema? Porque todo problema tem uma solução. E Deus sempre vai te ajudar a solucionar um problema. E em todo problema tem um crescimento. Então, quanto mais problemas a gente passa, eu falo o seguinte, vamos imaginar que isso aqui, né, tem um problema aqui, uma bola.
E ela é um problema muito grave na minha vida. Eu vou colocá-la debaixo do meu braço, ela vai ficar aqui debaixo do meu braço até eu resolver. O que eu resolver, ela não vai ser um problema mais. Ela vai ser uma solução. Por quê? Porque, às vezes, vai ter uma outra pessoa que vai estar passando pelo mesmo problema e você já passou por ele, você vai virar e falar assim, querido, fique em paz, porque isso aí é assim que você vai fazer. Então, isso é muito doido, porque quando você começa a entender que no problema tem a solução e na solução tem o transbordo, porque tudo que a gente faz, nada é para nós. Porque quando a palavra de Deus fala o seguinte, e no seu interior fluirão rios de água viva, quando fala assim água viva, não é água parada, porque a água parada, ela morre. Não sei se vocês já viram um lago que fica parado, né? Ele começa a dar lodo, os peixes ficam sem oxigenação. Então, a água parada, ela morre. Então, como fala, no interior fluirão rios de água viva. Então, quando a água está fluindo, ela não para, ela está constante. E isso é o transbordo. Quando a gente entende que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, o propósito que Ele tem, que bate na gente, tem que voltar para as outras pessoas. Mas para você entender, você tem uma vida de adoração, não é uma coisa que vai na contramão do sistema. Quando falamos em sabedoria de Deus, que ela anula a sabedoria dos homens, é justamente isso. Vai virar e falar assim, pô, nós vivemos num mundo capitalista, num mundo que você é o que você tem que buscar mais, você tem que crescer, fazer tal, tal, tal. E aí você fala assim, cara, mas Deus ensinou para a gente que tudo que a gente tem que transbordar, a gente tem que ajudar. E aí você fala assim, pô, essa sabedoria é de Deus. E ela é completamente na contramão da sabedoria do homem. Porque isso é uma coisa que vai na contramão. Vou acelerar que falta 10 minutos só, né? A adoração, ela deve refletir a adoração do céu. Então, quando fala, né, que o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, nós temos que saber que a nossa adoração, ela tem que estar em todos os lugares. A palavra de Deus fala que tudo que é da carne é discernido da carne, e tudo que é do Espírito discerne no Espírito. Quando a gente consegue entender que a forma de discernir esse modelo de adoração, ela vai muito além das coisas superficiais. Porque, na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós fomos criados para adorar, para dar honra, glória e submissão a ele. Então, a adoração ela está sempre no centro da nossa existência, ela está no coração do nosso ser. Quando falam é melhor dar do que receber. E realmente, né, é muito mais gostoso você abençoar alguém do que você ser abençoado. Claro que todo mundo gosta de ser abençoado, né? Todo mundo quer ser abençoado. Quando você abençoa alguém, você fala assim, não, cara, que doideira. E isso é verdade, porque na verdade entendemos aquilo que é a essência de Deus também. Então, na verdade, Deus nos criou como imagem e semelhança. Quando nós falamos imagem e semelhança, quando você para na frente de um espelho, o que está acontecendo? Aquilo ali é um reflexo, você está refletindo. Então, se Deus é um Deus de glória, é um Deus de honra, é um Deus que nós temos que devolver a submissão para Ele, quer dizer, nós estamos refletindo, nós temos que estar refletindo isso o tempo todo. Então, quando Ele criou o ser humano, foi para que possa ser refletida a glória divina. Mas muitos de nós não sabemos, às vezes, como fazer. Então, eu falo que o apóstolo Paulo, em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 6, ele fala, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a sua adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o plácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nós temos que entender que tudo que nós fizermos que seja para a honra, para a glória, para a submissão e adoração do nosso Senhor. Porque, senão, nós vamos fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui, que é o seguinte: por que você adora a Deus? Você já parou para refletir isso? Porque, como eu falei, não é simplesmente num culto, ir na igreja, no domingo, mostrar para os outros que eu estou presente no culto, que eu estou indo, postar no Instagram, né? Não é isso. Então, nós temos que entender porque nós fomos criados para adorá-lo. Nós nascemos para isso. Então, a adoração faz parte do nosso DNA. E outra pergunta que eu deixo para vocês
também é qual que é o propósito da adoração. O propósito da adoração é o quê? É que nós possamos ter intimidade com Deus. Quando fala-se em intimidade, no dicionário Aurélio, intimidade fala-se que é vida íntima, vida particular, que está dentro, que está próximo, ou seja, nós só vamos viver a plenitude de Deus nas nossas vidas a partir do momento que nós tivermos intimidade com Ele. Porque se nós não temos intimidade com Ele, nós não temos relacionamento com Ele, nós não vamos entender verdadeiramente aquilo que Ele tem para nós. Então, quando fala-se em plenitude, quando fala-se em viver aquilo que Deus quer para a gente de fato, isso remete completamente à intimidade. Porque intimidade, nós podemos fazer uma analogia que é a presença. E hoje é o seguinte, a presença dele vale mais do que qualquer coisa. A presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. Não existe nada nesse mundo melhor que a presença dele. Não existe droga, não existe bebida, não existe nada, absolutamente nada. Mas quem experimenta dessa presença sabe que é a melhor coisa que a gente pode ter. Mas para isso a gente tem que ter intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, a gente conhece verdadeiramente o coração. É igual a amizade. Eu tenho intimidade com uma pessoa, então quer dizer, você sabe o que a pessoa gosta, você sabe o que ela gosta de comer, você sabe onde ela gosta de ir, você sabe tudo. Então a intimidade com Deus é a mesma coisa, é o relacionamento. E quando a gente tem relacionamento, nós temos a presença. Então a presença de Deus, ela tem que estar o tempo todo nas nossas vidas. E a adoração é o que atrai a presença de Deus nas nossas vidas. Então, para a gente finalizar e fazer uma oração, que nós possamos buscar em cima dessa palavra, sermos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, para que nós possamos buscar a cada dia mais sermos pessoas melhores, que de fato nós possamos refletir a glória de Deus, que nós possamos dar toda a honra, toda a glória para Ele, para que Ele possa a cada dia mais trazer para a gente tudo aquilo, conforme eu li para vocês, as bênçãos que estão nas regiões celestiais, porque isso é a herança de Deus para as nossas vidas. Mas muitos de nós, às vezes, não conseguimos acessar isso. Sabe por quê? Porque nós não temos uma vida de adoração verdadeira. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês, que a oração de vocês possa ser que Deus possa sondar o coração de cada um, que vocês possam se tornar verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E aí Deus, com a sua presença maravilhosa, Ele começa a externalizar isso. E as bênçãos do céu, nas regiões celestiais, possam vir sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer aí, tem um pessoal da Bahia, missionária Dani, aí também tem a missionária Cida, lá de Taranti, tem um pessoal aqui lá de Inglaterra. Nossa, eu quero agradecer esse pessoal lindo aí de Bom Despacho. Que alegria ter vocês aqui conosco. Tem uma galera linda de BH, Rio de Janeiro, que bacana. Estou muito feliz, viu? Que nós viemos, né, pegar essa aula aí e guardar no nosso espírito, né? Muito forte essa palavra, eu recebi aqui com uma autoridade muito forte. Realmente, né, a gente temos que ser verdadeiros adoradores e que essa palavra venha fluir no coração de cada um de vocês e de sua família. Você que é um profeta, um balterquiá, né? Prepara aí, porque Jesus vai usar vocês nessas terras, tá? Amém. Aí para o nosso Cleandro aí, esse profeta aí, cheio da graça, está terminando em oração por todos aqui, por todos os países que estão conectados, e todos aqueles que vão assistir essa aula depois no grupo lá. Que Deus abençoe a todos, né? A próxima aula nossa vai ser um balterquia. Eu vou deixar surpresa aí para vocês ficarem conectados na segunda que vem, um balterquia muito profético e vamos que vamos. Em breve derramaremos o óleo, o certificado, estamos organizando tudo para vocês que estão acompanhando a aula, ter o certificado, ter a unção com óleo e vai ser tudo preparado para a honra e glória do nome do Senhor. Pode orar, abençoada. Amém. Amém. Pai, clamamos, Pai, pela presença, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que vão
estudar essa aula, Pai, que vão escutar essa palavra, que o Senhor possa verdadeiramente, Deus, cravar nos nossos corações, ó Pai, no nosso espírito, para que nós possamos a cada dia mais, Deus, buscar a Tua presença, para que nós possamos a cada dia mais sermos verdadeiros adoradores, Pai. Ensina-nos, Pai, ajuda-nos, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada nação que está aqui representada, Deus, que o Senhor continue manifestando a Tua glória, o Teu poder, Pai, que acima de tudo, que o Senhor possa dar a Tua presença na vida de cada um deles. Pai, porque nós sabemos que a Tua presença vale mais do que qualquer coisa e que nós possamos ter um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue, Pai, sondando os nossos corações, Pai, mostrando, Pai, tudo aquilo que a gente deve buscar melhorar, para que nós possamos viver a plenitude do Senhor aqui, enquanto estivermos aqui na terra. Abençoa as nossas vidas, nossas casas, nossos familiares, aqueles que estão no campo missionário, Deus, que o Senhor possa trazer toda a provisão necessária, mas acima de tudo, Deus, que o Senhor traga a sua presença, para que eles possam entender, Deus, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor continue nos abençoando, nos usando, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Tamo junto aí. Satisfação. Obrigado, gente. Pode contar comigo aí, gente. Boa noite. Deus abençoe a vida Valeu. de cada um de vocês aí, tá?